Ya la tenemos en línea. Sí. Y Marly Jacobi, bienvenida a su casa, Congreso Seúl 2021. Adelante. Hola, bueno, hola Marly. Bueno, si me permiten ahorita primero hacer una breve introducción. También está con nosotros conectada Lucián Jiménez, es la coordinadora de la SLTC. Me gustaría preguntarles primero si el audio es bueno, si nos escuchan. Sí, muy bien. Y, pero permítanme un segundo porque creo que nosotros no las escuchamos a ustedes. Ok. A ver, ya. Ahora Sí, ya las escuchamos. Ok. Bienvenidas. Graças pelo convite. Peço desculpas por falar português e, ao mesmo tempo, porque fui afetada um pouquinho pela mudança de clima e minha voz acabou sofrendo um pouquinho. Mas acho que dá para entender. Dá para chegar, Luciano? Sim, então, Marly, te escuchamos. Sim, escutamos, ok. Eu gostaria, então, de compartilhar minha pantalla. Alô? Preciso ter permissão para compartilhar. Listo. Ainda não veio. Agora sim. Ok. Eu coloco... Está para ver? Sim, perfeito. Eu vou colocar em modo apresentação. Ok. Bom, então, desculpem mais uma vez por não falar português e por estar um pouco afetada, mas vamos ao que interessa. À medida que eu estou falando, vai aparecer. Estou notando que vou apresentar um assunto mais técnico, não tão, tem talvez um pouco mais pesado, mas eu sou da academia e vou apresentar alguns aspectos que eu acho que são relevantes para a produção que nós chamamos no Brasil de borracha, que o resto da América Latina muitos chamam de caucho, e eu acho que no México chamam de goma, ou gume. Então, Yuli, desculpe. Então, se eu vou falar de vez em quando, vocês já sabem que é caucho. Bom, vários desses aspectos que eu vou apresentar são provenientes de estudos realizados em universidades, em institutos de pesquisas, e muitos eu tenho compartilhado com um colega, o professor Robert Schuster, conhecido de algum, que já proferiu vários cursos, inclusive em jornadas anteriores, e a partir dele, com muitos conhecimentos, nós vamos trazer, então, algumas informações. Sobre vulcanização, porque é um tema que sempre continua fascinante, apesar de ser um tema bastante antigo e resultado na etapa essencial para se produzir um produto à base de borracha. Aqui só representado todo o processo, mas nós vimos que temos muitos ingredientes, a maior parte de vocês conhecem esses processos, e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre vulcanização. Mas o que acontece a nível de molécula quando nós fizemos uma cura ou nós vulcanizamos? Nós transformamos um material plástico em um material elástico. Nós tomamos cadeias longas, totalmente embaraçadas, enroladas, flexíveis, interligamos elas em alguns poucos pontos e geramos um elastômero, ou uma borracha vulcanizada.
A partir daquele processo químico que nós vamos fazer, nós começamos a evitar o escoamento, aumentamos a elasticidade desde que a gente esteja acima de uma temperatura, nós chamamos de transição vítrea. Conseguimos dar uma forma estável ao nosso material, que assim ele não é estável. E temos uma outra grande propriedade, além de tornar elástico, todos os entrelaçamentos físicos, os chamados retorcimentos físicos, que antes da vulcanização não eram permanentes, se tornam permanentes pelo fato de ficarem presos em suas extremidades. E, neste caso, nós temos, então, propriedades totalmente diferentes. Isso já faz com que alguns cálcios, como, por exemplo, BR-Cis, tenham um rendimento de vulcanização superior ao alto vinil. E o que nós fizemos é uma reticulação, e a propriedade final que nós vamos analisar hoje é a densidade desta reticulação. O que nós chamamos de crosslink density, ou então XLD abreviado. Ao final desta química, nós vamos ter uma reticulação total que vem a ser fruto da vulcanização química dos nossos materiais, aquilo que nós introduzimos, mais os físicos que ficaram enclausurados. A densidade de intercruzamento vai determinar o nível das propriedades físicas. A densidade, como é que se determina? Como é que eu sei quanto nós temos? A densidade de intercruzamento está relacionada à natureza química do polímero, ao tipo e sistema de cura que nós utilizamos, as condições do processo, tempo e temperatura, e no final, o nosso modo elástico é proporcional à densidade de intercruzamento. Importante, tudo o que nós vamos falar aqui se destina ou está aplicado a borrachas ou cálcios sem carga, no cargados. Apenas estamos analisando a molécula em si. E nós vimos que o que nós chamamos de módulo elástico ou módulo de Young é diretamente proporcional à densidade de reticulação, ou seja, ao número de cadeias elasticamente efetivas. Então, se nós temos uma baixa reticulação, poucos pontos, nós precisamos fazer uma pequena força para fazer uma grande deformação. Quando nós temos uma alta densidade de reticulação, nós precisamos uma força maior para conseguir essa mesma deformação, ou então temos que aplicar uma força maior, ou vamos ter uma deformação menor. Nós temos uma linearidade aqui bem no início. Meu Deus. Essa linearidade, ela só existe a mais ou menos uma deformação inferior a 2%. Quando nós chamamos, na linguagem das borrachas, módulo a 100, módulo a 200, a gente se refere à tensão a 200% de deformação ou a 100% de deformação. Não é esse módulo de Young aqui. Bom, seguindo então, como eu disse, que nós temos contribuições físicas e químicas. As químicas são proporcionais
a concentração do agente de cura que é introduzido. E os retorcimentos físicos que são incorporados, esses físicos, dependem da natureza da minha borracha. Nós podemos determinar isso aqui graficamente a partir do ponto de gel. E vamos ver depois, mais tarde, que a depender da borracha, nós vamos ter uma contribuição maior ou menor desses físicos. Isso aqui também deve estar já do conhecimento de vocês, que a densidade de cura, ela está relacionada, ou melhor, as propriedades da borracha vulcanizada está relacionada com a densidade de intercruzamento. Por exemplo, algumas propriedades vão diminuindo, como esterese, compression set, fricção, vão diminuindo. Outras atingem o máximo, e aí temos que ter o cuidado, que depois nós perdemos propriedade, e outras também crescem continuamente. Por exemplo, o esforço para provocar uma determinada extensão, etc. Importante notar que a densidade de reticulação total vai depender da natureza do polímero, do tipo e nível de sistema de cura e das condições de processo, tempo e temperatura. Este também é outro gráfico conhecido, onde nós temos que a carga de rotura está relacionada com a densidade de reticulação, assim como o tipo de enlace que é produzido. Se nós vamos ter uma cura convencional, nós temos muitas pontes polissulfídicas. Se nós temos uma cura eficiente, nós temos mais ligações ou enlaces disulfídicas e monossulfídicas. A cura por peróxido, a radiação, vai nos dar carbono-carbono. Normalmente, nós temos um ótimo que está relacionado com o comprimento da minha cadeia. Quanto maior, nós estamos mais para o lado de cá, maior a minha densidade de reticulação. Só para vocês terem uma ideia, este 1, o inverso de MC, corresponderia a uma distância entre dois enlaces da ordem de 10 mil. Então, notem que precisamos longas cadeias. Como se determina a densidade de reticulação? Não vai ser hoje esse tema, mas eu vou só dar um toque, só uma ideia. Normalmente se aplica inchamento, e aplica-se teorias para isso, e também propriedades físicas, normalmente tensão, deformação, o próprio torque na curva reométrica também está ligado. Podemos e nós temos que ter os equipamentos são bastante caros. Há muito tempo, desde a época de 1950, a Flore já observou que existe uma relação entre a densidade de reticulação e o comportamento do meu material em um determinado solvente. Ele, ao colocar uma borracha reticulada ou vulcanizada em contato com um solvente, ela vai inchar e vai absorver uma parte até um determinado limite para uma determinada temperatura. E este valor vai depender, o quanto de matéria ela vai absorver, vai depender da natureza do solvente, chamando parâmetro de interação, e vai estar aqui da densidade de reticulação. Todos os outros valores nós podemos determinar. Então, nós temos como incógnita isso aqui, que vem a densidade de reticulação. Volto a dizer de novo
Isso aqui se aplica a materiais sem carga. Existe uma outra teoria também, mas que é fisicamente, que é pela teoria de Moning-Rivlin, que a gente pode usar dados de tensão a partir desta equação, dados de tensão que nós medimos, relacionamos com a deformação e, no final, chegamos a um valor, num gráfico determinado, há uma constante aqui, e esta constante é relacionada à densidade de reticulação, que vem a ser o inverso da distância entre os pontos. Também aqui está a unidade densidade. Vamos ao processo mesmo. Bom, o processo exige o próprio sistema de cura, mas exige a natureza do polímero, porque nós temos reação química no estado sólido, entre outras coisas. Então, nós temos temperatura, tempo de reação, pressão, porque nós queremos contato, nós queremos uma forma definida, e o sistema de cura. Isso aqui é definido durante a mistura, a pressão também temos manter constante. Importante é o controle destes dois fatores. A nossa química clássica nos diz que a cada 10 graus duplica a velocidade de uma reação. Isso não é bem verdade, mas não é sempre que vale isso. Mas também tem muito a ver. Então, qualquer diferença na temperatura, naquele mesmo tempo, nós vamos ter um rendimento da reação maior, ou seja, uma densidade de reticulação maior. Aqui está representada uma curva aerométrica, como todos vocês conhecem, com as principais etapas. Por que eu estou trazendo ela? Porque eu quero mostrar um pouquinho daquilo que a gente sabe, do que acontece em cada etapa. Então, inicialmente, nós temos um abaixamento do torque, porque nosso material está aquecendo, depois nós temos a incubação, depois nós temos um crescimento, um aumento do torque, chegamos a uma estabilização ou não estabilizamos ou até chegamos a uma reversão. Normalmente nós temos esse formato. Cuidado, aqui nós já temos um exemplo da influência e da importância da temperatura. É o mesmo agente de cura, a mesma borracha, só a temperatura diferente. O que nós notamos? O tempo de incubação aumenta, a velocidade aumenta bastante em cada 10 graus, e mais importante ainda, nós observamos aqui em cima que mesmo a 140 graus, nós precisamos um tempo muito maior, mas a densidade de reticulação ficou maior relacionado com o torque. Então, vamos à química, para entender um pouco mais. No caso, normalmente nossas borrachas têm ligas duplas e são suscetíveis ao sistema com enxofre, peróxido, algumas podemos usar resinas também, e outros que são cálcios saturados só podem ser trabalhados com peróxido ou com agentes especiais. Nós não vamos entrar hoje nos peróxidos. Aqui nós temos uma estabilidade. Onde é que essa estabilidade é importante? Essa estabilidade é importante para a fadiga, para mais tarde o material sendo exposto a temperaturas, a esforços. Então, dependendo do tipo de ligação que se formou entre as cadeias, nós teremos ligações, energias de ligações diferentes. Por exemplo, a peróxido, a carbono-carbono é a mais estável, a polissulfídica a menos estável. Isso aqui vai se refletir depois em resistência à fadiga de um material e, ao mesmo tempo, em compression, set e etc. Por isso é interessante nós sabermos que tipo de ligações predominam no nosso sistema. Voltando, então, o que acontece em cada etapa? Quimicamente falando, mesmo que ainda tenhamos dúvidas sobre alguns mecanismos.
Nessa primeira etapa, nós temos a formação desta molécula complexa, que até se chama complexos de zinco, e a partir depois da formação, nós começamos a formar a nossa rede, formarmos o nosso reticulado. Começamos a formar as interligações entre as moléculas. E o importante notar que no início, até mais ou menos T50, nós temos a formação essencialmente de polissulfídicas. Depois, essas polissulfídicas vão se transformar em bisulfídicas e monossulfídicas. E essas são as mais resistentes. Chegamos aqui em cima, a partir mais ou menos de T80, que começam, 80%, começamos a formar bastante monossulfídicas. Atingimos o ótimo de cura, ou se passarmos muito do tempo, vamos ter a reversão, porque se destroem novamente enlaces que uniram as próprias cadeias. Aqui nós temos novamente a parte, então, representada, se formam estruturas na reversão inativas, vou mostrar depois, e a desulfuração dessas poli para mono e di. A formação do complexo de zinco até hoje está sendo discutido e nós temos atualmente que estas etapas, vocês podem, se desejarem, nós temos isso disponível, eu posso disponibilizar também depois. Nós temos, primeiro, aqui está representada uma sulfenamida, nós temos a cisão, o desprendimento de uma parte desta cadeia, formando uma forma ionizada. Essa vai se unir ao zinco e ao ácido esteárico, formar esse complexo. Com o enxofre, nós temos a formação deste complexo sulfurado, que vai reagir com o quê? Ele vai reagir com os nossos hidrogênios presentes na nossa cadeia polimérica, na cadeia da borracha, mas vai reagir com esses hidrogênios alílica. Se chama os hidrogênios ligados ao carbono vizinho à liga dupla. E aí nós vamos começar a ter a nossa primeira diferença. Nós temos, no caso do polibutadieno cis, nós temos 4 hidrogênios alílicos. Se nós depois vamos ver, vou mostrar logo em seguida, outras moléculas, como, por exemplo, o polibutadieno com alto teor de 1,2, na unidade 1,2, nós só temos um hidrogênio alílico. Então, ele tem um sítio reativo. E isso vai fazer com que a gente tenha diferenças no rendimento da nossa reação. Aqui está representado, aqui eu mostrei novamente a curva, por que nós temos essa diminuição do torque. Nós temos a diminuição do torque porque nós estamos desfazendo enlaces. Por que nós estamos desfazendo enlaces? Se sabe hoje em dia que uma cura demasiada vai produzir esses grupamentos de sulfur cíclicos, além de a gente ter grupos pendentes, e tudo isso aqui não contribui para a elasticidade. Portanto, o torque está caindo. A densidade de intercruzamento está caindo. E, claro, umas borrachas são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Indo, então, para o lado dos nossos sistemas de cura e sua influência, nós temos aqui uma representação, com certeza, praticamente toda a minha plateia conhece pelo nome, devem estar usando, mas o que caracteriza essencialmente, o diferencia um acelerador de outro, é exatamente seus grupamentos funcionais. São esses que vão se separar e nós vamos, então, ter a formação desse radical e a reatividade vai ser diferente.
Nós temos, então, nesse sentido, temos que o tempo de incubação aumenta, então demora mais, enquanto que aqui, nesse sentido, nós temos um aumento reacional. Vocês vão ver que eu tenho muitos resultados com sulfenamidas, que estão mais ou menos aqui na metade. Temos ainda, ao mesmo tempo, com efeito dos aspectos relevantes que atualmente nós temos, que seja importante a discussão de aceleradores que não formam nitrosaminas ou que não têm um potencial de formar nitrosaminas. Nitrosaminas estão reguladas e banidas, como, por exemplo, na Alemanha, muitos anos não se usa mais, há muito tempo, se tem um controle muito rígido sobre nitrosaminas e substâncias que potencialmente podem gerar. Que tipo de substância? Aminas secundárias, aqui, desculpem, isso aqui é um oxigênio, que não é um O, mas é um oxigênio, deveria estar grande, na presença de vapores nitrosos, podem formar estas substâncias potencialmente cancerígenas chamadas nitrosaminas. Quando e como? Ao analisar os diferentes aceleradores disponíveis, muitos deles, ao se repartirem, ao se formarem os íons, liberam aminas secundárias que volatilizam e em contato com NOx, ou vapores nitrosos, gasosos, podem gerar. Então, todos esses que estão assinalados têm potencial de gerar. Estes aqui, que têm grupamentos maiores, não geram nitrosaminas. Eu até usei este material aqui. Recentemente, a ABTB teve um web simpósio com um cientista da Zeon, e eles enfatizaram muito essa necessidade da gente observar estes materiais e utilizar aceleradores potencialmente seguros. Todos esses aqui também não geram, e esse aqui nem gera amina. Então, existem substâncias que podem ser substituídas. As sulfenamidas em si são bem mais seguras, a depender, com exceção de uma e outra. Aqui nós temos exceção, nesse caso aqui, nós temos estas duas sulfenamidas, não sei se alguém mais utiliza ou não. Esses radicais, a princípio, podem se desprender, ir para a atmosfera e ter potencialidade de gerar. Esse é um doador de enxofre. Esse doador de enxofre, também esse seu radical pode se desprender, mas agora os fornecedores já mudaram a posição deste oxigênio e este material aqui não gera nitrosamina. É seguro. Uma coisa que temos que chamar a atenção, nós químicos, e todos provavelmente têm químicos, nossa linguagem é em pHr. Só que nossas moléculas químicas não reagem em pHr, elas reagem em mol. Então, ao transformar uma fórmula em outra, em substituir um acelerador por outro, temos que levar em consideração as massas moleculares. Então, no caso, se este acelerador for substituído por este, o que nós teremos que ver? A massa molecular dele é quase o dobro, automaticamente, ou mais que o dobro, como automaticamente nós temos que aplicar esta relação, ou seja, ver quantos móis correspondem os dois pH e transformar. E vamos ver que vamos precisar praticamente o dobro em massa, ou mais ainda. Então, esses são os cuidados ao se substituir
um acelerador por outro. Aqui também conhecemos, nós temos, dependendo da relação que nós temos entre enxofre e, por exemplo, sulfenamida ou enxofre acelerador, nós temos sistema eficiente, convencional. No eficiente, nós temos essencialmente a formação, se formos até o final da reação, fontes mono e disulfídicas, e aqui nós temos praticamente polissulfídica. Então, a relação enxofre-acelerador vai determinar, no final, o comportamento da cura e as propriedades físicas. Aqui tem alguns exemplos de coisas dadas e observadas. Então, por exemplo, aqui se manteve constante o CBS em 2,5 PHR, variação do enxofre a 160 graus, que foi tudo de uma SBR. E o que vocês estão observando, nós temos aqui, à medida que o enxofre aumenta, mantendo o acelerador, nós temos o tempo de indução menor, nós temos mais reagente disponível. A velocidade aqui, nesses dois, não muda muito. O torque aumenta, mas também, seguindo o tempo demais, nós podemos ter reversão, porque nós temos muito enxofre. Ao contrário, que a relação permanece constante, mas nós aumentamos cada componente, um e outro, o que vai acontecer que praticamente o tempo de indução é o mesmo, a velocidade praticamente também é a mesma, quando é muito baixa a velocidade é menor, porque é mais difícil encontrar os reagentes, mas nós atingimos torques maiores. Então, nós podemos controlar conforme as propriedades. A reversão aqui não é grande, aqui a reversão é bem maior. Aqui vocês podem ter o exemplo de duas sulfenamidas que se distinguem essencialmente pelo radical. Nós temos uma química, e como uma química, nós vamos ter a formação mais difícil de formar os complexos e automaticamente vamos sentir a diferença. Notem que aqui nós temos tempo de 100 minutos. Muito se passou aqui do tempo ótimo de cura e nós temos a reversão também. Pode-se também combinar e ter efeitos pela combinação, termos um sinergismo e o que cada componente sozinho não atinge é atingido com a mistura de, por exemplo, dois aceleradores, diazóis com sulfenamidas, na presença de tiofosfato. Aumentam a velocidade de cura, diminui o tempo de indução. Aumenta a densidade, porque a densidade de reticulação sempre é proporcional ao torque. E também previne a reversão. Importante aqui, novamente, voltando ao que nós estávamos vendo antes, isso aqui seria a nossa curva reométrica total. Aqui nós temos, então, a partir de T2, nós temos o início da formação. Nós temos a formação, essencialmente, de pontes polissulfídicas. A partir de um certo tempo, T50, nós vamos começar a ter a formação de disulfídicas e só no final, monossulfídicas. Então, é importante a gente conduzir essa reação o mais próximo ao seu ótimo. Aqui, esta densidade de reticulação e esta formação desta estrutura diferenciada vai nos influenciar nas propriedades. Aqui está registrada a elongação. Então, a elongação sempre nas polissulfídicas é maior, sempre lembrando que nós temos geralmente um ótimo, porque depois nós vamos aplicar uma tensão tão forte que nós vamos ter o rompimento das cadeias ou dos links enxofre, etc.
Então, nós temos aqui algumas observações. A diminuição nós temos na medida que varia das polissulfídicas para as monossulfídicas, nós temos a diminuição do compression set, elongação, diminuição da elongação de rotura, a diminuição da elongação residual ao voltar ao nós suspendermos a força, a diminuição de crescimento de cretas, diminuição da esterese e aumento da resistência ao envelhecimento. Ou seja, nós vamos ter influência das propriedades. Aqui é só representando novamente aquela parte que no início abordei das densidade de reticulação total em físicos e químicos. Aqui nós temos o efeito da ação do sistema de acelerador, variação de enxofre, variação de CBS. Aqui nós temos o rendimento na cross-link density, ou seja, o rendimento em ligações cruzadas. Determinadas, todas essas aqui foram determinadas pelo módulo de tensão de formação, aquilo que eu mostrei para vocês no início. E o que nós observamos? Que ao se observar polibutadienos com diferentes estruturas, aqui nós temos 1% apenas de 1,2, é o alto cis. Aqui é o tipicamente aniônico, e esse aqui é um tipicamente alto teor de 1,2. Esse aqui é menos usado. O que se observa que para o mesmo agente, a mesma quantidade de agente de cura, o rendimento aqui neste e neste polibutadieno é muito maior do que neste polibutadieno. Então, esta influência está na parte química da minha molécula, que aqui nós temos mais pontos reativos do que aqui, e também nos próprios entrelaçamentos que existem. Quanto mais unidades 1,2 eu tenho, menos a minha cadeia consegue se enrolar. Menos flexível ela é, menos entrelaçamento. Então, nós temos a parte química mais ou menos constante e a parte física que começa a mudar. Aqui seria um exemplo da distribuição em monossulfídicas, disulfídicas e polissulfídicas para um sistema semi-eficiente. Aqui nós temos 1,7 de enxofre para 2,5 de CBS. Esse é um sistema tipicamente semi-eficiente, muito utilizado. E vocês têm a distribuição aqui, e aqui nós temos em função do radical. Se as quantidades foram acertadas em mol e não em THR, nós temos praticamente a mesma estrutura. Ou seja, a estrutura dos meus pontos vão ser equivalentes. Muitas vezes surge aquela curiosidade, como é que se consegue determinar se eu tenho sulfídicas, poli, mono ou di? Existe uma maneira de determinar por inchamento em determinados solventes, nada amigáveis ao meio ambiente e ao mesmo nem a humanos, mas temos como fazer um tratamento, se determina primeiro as totais, depois se trata o material numa mistura de um propanodiol com piperidina, todas as polissulfídicas se rompem, o material é seco, analisado, se faz depois um segundo tratamento em piperidina e xanotiol, se rompem ainda poli e as disulfídicas que sobraram, e por final nós tratamos esse material novamente, é tratado, é lavado, se trata com iodeto de metilo para determinar os monossulfídicos. É muito trabalhoso, mas é possível. Aqui vocês têm a influência, novamente, depois de passado o tempo ótimo, o que acontece ainda? Passado o tempo ótimo, nós temos a transformação
de monossulfídicas e polissulfídicas em monossulfídicas. A quantidade vai depender do radical e do acelerador utilizado. Aqui é só para mostrar, novamente, eu vou indo um pouco mais rápido, como que a estrutura modifica-se conforme a relação que existe entre o acelerador e o enxofre. Então, se vocês têm uma relação muito enxofre para pouco acelerador, praticamente só temos polissulfídicas. Se desejarem uma distribuição mais homogênea, para que isso? Para nós termos mais resistência depois no nosso material, nós temos que trabalhar com uma relação enxofre-acelerador maior. Aqui temos um exemplo prático de um SBR que contém 1,5 TBS, 0,5 PG. E o que nós vamos ter aqui? Aqui nós temos novamente... É o meu? Aqui nós teríamos, então, a influência também das unidades vinila no SBR. O aniônico normal normalmente tem 7, depois tem os outros 25, sempre o mesmo teor de estireno. E aqui um de 50. Observem que aqui nós temos, com a mesma receituária, nós vamos ter mais ligações polissulfídicas, mas nós temos uma densidade de reticulação total maior. Aqui nós vamos ter uma menor, mas a relação entre polissulfídicas e monossulfídicas é maior do que aqui. Então, nós temos, as borrachas se comportam de maneira diferente, dependendo da sua estrutura química e da relação enxofre-acelerador. Muito bem estudado. Óxido de zinco tem influência também sobre a estrutura. Aqui, só para analisar, nós temos um exemplo. Onde é que nós temos zinco 2,5, 0,5 e 0. Borracha natural, polibutadieno. O que nós temos? Observem só aqui embaixo e aqui. Aqui nós vamos ter as estruturas mono, 32, 5, porque nós baixamos o zinco, e 0 quando não tem zinco nenhum no C. Nos dois casos acontece essa influência forte. E aqui nós temos muitas polissulfídicas. Aqui praticamente só polissulfídicas. Isso vai implicar no final na propriedade dos materiais. Aqui nós temos algumas coisas com relação, não vou entrar muito em detalhe, mas nós temos variações aqui dependendo de um sistema maiores, a tensão na ruptura também muito maior. A elongação sempre vai diminuir. Um exemplo típico que eu gostaria realmente de trabalhar ainda um pouquinho seria em que implica isso. Isso é muito importante quando se tem peças muito espessas. Nós falamos todo esse tempo em reação, em tempo e temperatura. Para uma determinada temperatura, eu preciso de determinado tempo. A curva geométrica me diz isso. Mas, se nós tivermos temperaturas inferiores, nós precisaríamos mais tempo para chegar ao mesmo ponto final. Então, o que acontece quando se tem peças muito espessas? Nós não temos uma vulcanização isotrópica, ou seja, todo o material está sendo vulcanizado na mesma temperatura, mas nós temos regiões que vão estar já no tempo da reversão, temperatura muito alta, perto do molde. Nós vamos ter, bem internamente, provavelmente, regiões que ainda não atingiram o ótimo de cura. E vamos ter, na média, aqui um ótimo de cura. Então, nós vamos ter também problemas nas propriedades e na distribuição. Aqui foi feito um estudo sistemático de como varia a temperatura e, automaticamente, variando a temperatura, como iria variar
a própria curva geométrica, já que o torque é proporcional à nossa densidade de cura. Então, observem, aqui seria na superfície, 0,5 milímetro, 1 milímetro, 1,5 e no meio. E nós estamos aqui com as temperaturas e aqui nós estamos com os torques. Era como se nós estivéssemos tendo uma curva geométrica à temperatura muito inferior. Então, a nossa estrutura, a densidade de reticulação e, ao mesmo tempo, a estrutura, o tipo de links, o tipo de enlaces que se formaram da superfície para o interior não são as mesmas. Nós temos heterogeneidade interna no material e isso vai se refletir em todas as propriedades. Então, na elasticidade, na esterese, compressão, injeção, propagação e principalmente na fadiga. Eu espero que eu tenha despertado um pouquinho o interesse em vocês todos continuarem estudando esses fenômenos e observando nas suas empresas o fenômeno tempo e temperatura e sistema de cura, para atingir os resultados. Então, finalizando, eu posso dizer que a densidade de reticulação depende da natureza química do cálcio, da quantidade de interlinks entrelaçados, então, o tipo da minha borracha, do sistema acelerante, tempo, temperatura no processo de vulcanização. A estrutura da rede depende do grau atingido de cura em cada ponto e, logicamente, da relação enxofre-acelerador. As pontes polissulfídicas se convertem em mono e disulfídicas e estas impactam nas propriedades finais. Também depende da relação. Quando se substitui um agente por outro, deve ter-se em conta a proporção molar para lograr o mesmo grau de reticulação ou mesma densidade de cura. É importante controlar a temperatura, principalmente em peças volumosas, para que não se produza um sobreaquecimento ou uma má cura. Neste momento, eu gostaria, então, de finalizar. Não sei se nós vamos chegar às perguntas, mas antes mesmo das perguntas, agradecer ao convite da CU e a SLTC por poder me permitir que eu represente, aos meus alunos que me incentivaram a estudar e controlar, entender esses fenômenos e sempre me motivando a estudar ainda, à minha universidade, que proporcionou minhas pesquisas, ao meu colega, professor Robert Schuster, que é um grande estudioso da parte da borracha. Ele é muito motivado, mesmo com toda a sua idade, ainda trabalha bastante. Escreveu um livro recentemente sobre a importância da dispersão. Vai nos acompanhar nas próximas jornadas do cálcio em 9 e 11 de novembro, tanto na pré-jornada quanto nas jornadas com uma conferência. Então, depois a Lucian vai falar mais sobre as nossas jornadas do cálcio. E, para finalizar, gostaria de agradecer a atenção e vou encerrar com esta foto que talvez algumas pessoas até se identificam e dizer que isso aqui foi em 2017, que nós temos essa em Porto Alegre, e que mesmo nós não podendo tirar uma foto física, próximas, nós queremos estar próximos e nos preparar para daqui, então, a 2 anos, que muitas fotos dessas ainda apareçam. Agradeço mais uma vez, me coloco à disposição se tem alguma discussão ou pergunta, ou não sei se também a Lúcia vai fazer uso agora da palavra. Muito obrigada, graças.